Fala, doutor! Com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor! Olá, pessoal, muito bom dia a todos os rádio ouvintes, Rádio Cruz Alta, muito bom dia ao pessoal do Ponto Crítico, muito bom dia a todos que nos estão escutando, estão nos vendo nas mídias, no Instagram, Facebook, Rádio Cruz Alta, Instagram, Dr. Paulo Viesili, WhatsApp, nós estamos aí com mais uma edição do nosso programa Fala, Doutor, comigo, Paulo Viesili, o teu médico do coração. Pois é, pessoal, muito boa semana para todos vocês, né? Boa semana de trabalho, boa semana aí de muito amor, muita luz, muita paz, ainda mais agora, e começa dezembro, esse mês especial aí, esse mês de confraternizações das festas de Natal, Ano Novo, onde as pessoas ficam mais sensíveis, as pessoas ficam mais, umas ficam tristes, outras ficam alegres, enfim, é um mês aí de bastante reflexão, que é onde a gente termina um ciclo e inicia um outro nas nossas vidas, né? E por ser um mês especial, é Dezembro Vermelho, aonde então pelo Ministério da Saúde é então comemorado, modo de dizer, né, é anunciado aí então um mês de combate, de prevenção a HIV, a AIDS, né, e as doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. É onde nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, né? Uma coisa bem importante, porque atinge todos, né? Atinge adolescentes, adultos jovens, atinge aí adultos mais experientes e até a terceira idade, né? Até a terceira idade. Então, é bem importante que nós tenhamos esse diálogo, essas informações, para que nós possamos ter uma vida sexual mais saudável, mais tranquila e mais saudável, né? O mês de novembro nós dedicamos aí então à saúde do homem. Nós falamos aí câncer de próstata, nós falamos sobre prostatite, né? Nós falamos sobre as questões de potência e impotência masculina, as relações com como um homem pode ter uma relação sexual mais saudável, as mulheres como pode ter uma relação sexual mais saudável, porque nós precisamos aí, né, de bastante informações para que nós tenhamos aí, tirar fantasias da cabeça, tirar medo, né, tirar aí mitos e trazer informações verdadeiras, né? Modéstia à parte, com todo respeito, as informações que eu trago aqui não é do que eu acho e não é do que está na minha cabeça. São informações baseadas em pesquisas, em estudos, né? Baseado em ciência. Afinal de contas, pelo fato de ser médico, isso me obriga a estar constantemente atualizado, e mesmo porque nós precisamos orientar os pacientes, as pessoas, as comunidades. Então, as informações que eu trago, todas elas são informações verídicas, baseadas na ciência, tá? Não é o que eu acho, não é achômetro, tá? Não é achômetro. Pois bem, vamos lá, né? Vamos lá que a gente quer conversar. Só estou arrumando aqui no meu computador, que eu estou sem internet aqui, estou aguardando a internet, mas vamos lá. Então, a tal AIDS, né? A tal AIDS começou aí na década de 80, a maior parte dos adolescentes, hoje em dia, não vivenciaram aquela época, né? Dos anos 80, não vivenciaram aquela época lá do escândalo da AIDS. Então, a AIDS, bem verdade, a AIDS já é quando a pessoa já está acometida. Então, antes disso, ela é chamada de HIV, né? HIV, que são as pessoas portadoras do vírus, tá? Do vírus que produz a AIDS, né? Então, o HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana, é um vírus. Esse vírus, ele é transmitido de várias formas, não só pela relação sexual, mas também pela relação sexual, desde que tudo tenha
é contato, tá? Contato com sangue ou contato com secreções. Então, os espermatozoides, tá? Sangue, mas principalmente sangue, viu? Principalmente sangue, tá? É através do sangue que acaba se contaminando, né? Mas não é simplesmente sangue em grande quantidade, né? Não é um pequeno contato. Então, as relações sexuais, elas acabam, então, podendo, tanto as relações sexuais via vaginal ou via anal, elas podem, então, transmitir o vírus HIV, né? Antigamente, muito no início, tentou-se computar a doença HIV restritamente aos homossexuais. Então, ela ficou titulada, ficou chamada como doença de gay, como doença de homossexual. Isso é uma maneira muito errônea, foi muito errado fazer isso, porque não é uma doença exclusivamente de gays ou de homossexuais. É uma doença produzida para todos aqueles que fazem relação sexual sem proteção, sem preservativo, sem camisinha, tanto a camisinha feminina como a camisinha masculina, tá? Tanto a camisinha feminina quanto a masculina. E aí, então, acaba podendo se contaminar, acaba se contaminando, né? Claro que quanto maior o número de parceiros sexuais e quanto maior o número de parceiros sem proteção, acaba aí então podendo ser acometido pelo vírus do HIV. E esse vírus HIV é no mundo inteiro, tá? Tá no mundo inteiro, certo? E obviamente que no Brasil, obviamente que nós aqui em Cruz Alta também temos, tá? Isso aí a gente tem, então o vírus está por aí, está circulando aí. Ainda não fizeram vacina pelo HIV, é uma pena, né, que ainda não fizeram. Tem várias tentativas de vacina, mas a gente não sabe muito bem por quê, que ainda não tem, então, não tem ainda a vacina do HIV, né? O ideal é que estivesse a vacina, mas mesmo assim tem que ter a proteção da camisinha. Por quê? Porque existem outras doenças sexualmente transmissíveis e nós vamos estar conversando um pouco aqui sobre isso aí, tá? Tem outras doenças, como a gonorreia, como sífilis, como cancro, né? Então, isso aí a gente vai estar conversando rapidinho aqui com vocês, para a gente se proteger, né? Tirando o HIV, as outras doenças, como a sífilis e a gonorreia, são doenças milenares, tá? Já há relatos desde a época aí dos gregos, né? Muito antes de Cristo, já há relatos aí da gonorreia e da sífilis. Então, são doenças já bastante velhas, são doenças seculares, né? Para não dizer milenares, bem da verdade, já são milenares que existem aí, né? Então, uma coisa que acontece no mundo inteiro e o básico é que as pessoas precisam se tratar, né? Por exemplo, o HIV tem tratamento, a AIDS tem tratamento, mas não tem cura. Já a gonorreia e a sífilis tem tratamento e tem cura, se curam, né? Mas só que ela não causa imunidade definitiva, ou seja, tu pode pode ir reinfectando e com isso aí atingindo os órgãos, principalmente o cérebro. No caso da sífilis, pode dar encefalite sifilítica, né? Pode também acometer o coração e etc e tal. Mas depois eu vou entrar em detalhes com isso. Então vamos pegar o HIV, né? O vírus da imunodeficiência humana, HIV, e que uma vez inoculado no indivíduo, né, seja pelas relações sexuais ou os usuários de droga endovenosa, aqueles nossos irmãos que são viciados em drogas endovenosas, ou seja, que utilizam injeções, né, e eles acabam então compartilhando seringas, no ritual de usar drogas, acaba então contaminando a seringa, que vai passando para os outros e contaminando os outros drogados, né? Acaba contaminando. Então, além da fonte sexual, da origem sexual,
tem também as questões aí de uso de seringas que acabam aí usando em grupos, né, das pessoas que usam drogas endovenosas, né? Mas lá pela década de 90 também, uma outra maneira de se pegar a AIDS era através de transfusões sanguíneas, mas isso aí agora não existe mais, que são feitos testes para saber se o sangue está contaminado ou não. Se tiver contaminado, então o sangue é obviamente descartado e a pessoa é avisada que está contaminada, justamente para ela poder fazer o tratamento. Claro que tem quem tem a doença AIDS, quem tem já o vírus em si, né? Quem tem o vírus não pode doar sangue, ele é avisado isso. E também ele tem que fazer as relações sexuais dele com camisinha, para evitar de contaminar as outras pessoas, né? Usando a camisinha já não tem tanto risco, né? Não tem tanto risco. Pois muito bem, o que acontece conosco quando o vírus do HIV atinge o nosso organismo? O vírus, ele precisa se reproduzir, ele precisa se replicar. Então, ele entra nas nossas células de defesa, chamado leucócitos, né? Principalmente nos linfócitos, ele entra para dentro dessas células e ele usa a engrenagem genética dessas células para se replicar, e ele fica então se replicando dentro dos nossos linfócitos, acaba se replicando e gerando mais células, e aí as células vão tomando conta. E aí então com isso vai diminuindo a capacidade de defesa, tá? Vai reduzindo a nossa capacidade de defesa do nosso organismo. Então, nosso organismo vai ficando mais debilitado, vai ficando mais enfraquecido, vai perdendo imunidade. E aí, então, começam as doenças oportunistas. São doenças que, habitualmente, a gente não tem. São doenças que as pessoas que não estão contaminadas, elas não têm essas doenças oportunistas, né? Como fungo, tem principalmente a candidíase, né? Tem outros fungos, tipo criptococose, tem outras doenças, tem toxoplasmose, né? Então, tem outros fungos que pode acometer. E o indivíduo vai ficando debilitado, vai perdendo a imunidade, e perdendo imunidade e ficando debilitado, então acontecem essas doenças oportunistas que atingem cérebro, pulmão, deixando o indivíduo bastante debilitado, bastante comprometido, e isso vai deixando ele mais doente, até o ponto de chegar a ter que internar no hospital, né? Então, isso pode levar 6 meses da contaminação até produzir essas doenças oportunistas, pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai depender muito da saúde prévia do indivíduo e da resistência do organismo, né? Então isso depende bastante. E as pessoas acabam, então, não percebendo que estão adoecidas, acabam não percebendo, elas vão levando as suas vidas, umas podem ter febre noturna, vão emagrecendo e tendo febre noturnas, outras aparece sapinho na boca. Vocês sabem que não é normal ter sapinho na boca, que é o fungo, né? Que é o fungo, que é a Candida albicans, mas a gente é mais conhecido como sapinho na boca. Sapinho é comum em criança, ali que está adquirindo imunidade, ou então em adultos muito já idosos, bem mais avançados, ou então pessoas que têm diabetes e têm já bastante avançada a diabetes, né? Ou idosos bem já avançados, ou pessoas que fazem tratamento com câncer. Tratamento com câncer também tem esse problema que pode dar fungo na boca, que são placas brancas, umas placas brancas que ficam na boca e dá dor. Pode dar na garganta, pode dar na língua, pode dar nas bochechas, na parte de dentro. Então isso aí já é um sinal que o indivíduo está com AIDS. Qual é a diferença de HIV e AIDS? Né? HIV é o indivíduo que tem portador do vírus, mas ainda não se manifestou a doença.
ela não está manifesta ainda, né? Ou seja, o indivíduo, ele não tem ainda as infecções oportunistas que eu estou falando. No momento que o indivíduo adquire uma das infecções oportunistas, né? Então, a partir daí já é a AIDS, tá? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em inglês é inverso, tá? Do que em português. Em português é SIDA. E em inglês é AIDS, tá? Então, o indivíduo que é aidético ou o indivíduo que é sidético é aquele indivíduo que é portador do vírus e que adquiriu, então, as doenças oportunistas, né? As doenças oportunistas. Isso aí, então, o indivíduo começa a debilitar, começa a enfraquecer, começa a ter tosse, febre, mal-estar, né? Dor de cabeça, bastante emagrecimento, sudorese noturna, começa a perder o apetite, começa a ficar com a pele mais escura, né? O indivíduo vai nitidamente debilitando. Muitas pessoas procuram rápido uma orientação médica, mas alguns indivíduos demoram bastante. E aí, nesse aspecto aí, de quanto mais demorar, pior, porque aí mais as doenças oportunistas tomam conta, vão prejudicando o organismo, debilitando o nosso organismo, fazendo com que aí, às vezes, aí, quando vai procurar um hospital, já é tarde demais. Aí não há muito o que fazer. Então, infelizmente, essa doença ela está presente no mundo inteiro e, pasmem vocês, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem infecções por HIV, tá? A gente não sabe muito bem por que isso aí. Não existe uma estatística dizendo o porquê que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem. E das cidades gaúchas, Porto Alegre é a grande campeã. É a cidade que mais tem. Tá? Então a gente não sabe se é porque a gurizada não está se cuidando. Só pode, né? Porque se está se contaminando é porque a gurizada não está se cuidando, né? Não está se cuidando. Então é uma coisa que é bem evidente, bem verdadeira isso aí. Por isso que é importante as pessoas se cuidar. E essa galera jovem aí, esses adolescentes jovens, esses adolescentes que estão conosco aí, esses adolescentes de 14, de 15, 16, 17 anos, que estão iniciando a vida sexual, eles não viveram, obviamente, a década de 80, 90 do século passado, então eles não têm a dimensão dessa doença, acaba então numa fissura sexual, num desejo sexual aí enlouquecido, que é o jovem, acaba aí tendo relações sexuais não seguras, não controladas, tanto as meninas quanto os meninos. Os meninos sempre mais afoitos, né? Acabam então promovendo a relação sexual e acaba então não protegendo as meninas e nem a si próprio. E principalmente os meninos e as meninas, né, dos bairros mais afastados, aonde que a informação chega em menos condições ou nem chega informação, né? Então, por isso que é importante que as escolas façam campanhas de proteção em relação ao HIV, as escolas, a Secretaria Municipal de Saúde, né? Tanto é que agora, dezembro, é o mês inteiro de conscientização para o HIV. E nós aqui, com muito orgulho, aqui na Rádio Cruz Alta, aqui no Ponto Crítico, no Fala Doutor, nós já estamos iniciando aí a falar para você aí dessa importância, né? Que é bem desagradável, né? Uma vez infectado, ele fica num período latente, como eu já falei, né? Um período latente, ou seja, a doença não se manifesta de um dia para o outro, demora um certo tempo, vai depender muito do indivíduo e até chegar aí um certo ponto que a doença começa a acometer aí, pegando aí a cabeça, pegando o pulmão, o cérebro, o rim, coração, isso aí é bastante deletério. E a doença, né, gente, não é essa questão de dizer que é uma doença de gay, uma doença de puto, uma doença de viado, tá? Não é isso aí. Isso aí é preconceito, isso é uma irrealidade, é uma inverdade, não é.
Tanto é que a maior parte dos contaminados são indivíduos heterossexuais, tá? São indivíduos heterossexuais que acabam tendo aí as suas relações não protegidas e acaba aí se contaminando e ainda essas pessoas, muitas delas são casadas, muitos desses heterossexuais são casados, acabam indo ter as suas relações sexuais com as suas esposas e acabam contaminando as suas esposas também. Então, para isso tem que ter essa proteção. Então, só para repetir, mais do que nunca, você que está aí nos escutando, né? Você que está aí nos escutando, você que está aí conversando com a gente, nos escutando aí no Instagram, Facebook, né, na Rádio Cruz Alta, aí, você vê que a doença ela não é uma questão exclusivamente de homossexuais, isso é um tabu, é um preconceito, isso não existe. É uma doença que pega todos os indivíduos. E um fenômeno que está acontecendo bastante, já vai fazer aí uns 5 a 10 anos, um fenômeno que está acontecendo bastante, é a contaminação da terceira idade. Tá? A contaminação da terceira idade. Por quê? Faz mais ou menos uns 10 anos atrás, foi descoberto aquele comprimido, né, para melhorar, facilitar a ereção masculina, né, que muitos chamam de o comprimidinho azul, o azulzinho. Né? Claro que existem outros comprimidos, existem outros tipos de remédio, que eu não vou falar aqui por uma questão ética, nós não devemos falar aqui nome de remédios na rádio, né? Não é bom. Então, é uma questão aí que os homens começaram a tomar os comprimidinhos azuis e começaram a fazer as suas festas fora de casa, né? Fazer suas festas aí com profissionais, com mulheres ou homens profissionais do sexo. E acabaram, então, não se protegendo, né? Fazendo relações sexuais aí tanto com mulheres e homens profissionais do sexo, acabaram aí não se protegendo, se contaminando e ainda contaminando a sua esposa em casa. Então, cada vez mais a gente vê senhoras de 60 anos, senhoras de 55 anos, senhoras de 70 anos que procuram o hospital e a gente acaba desconfiando de HIV pelo tipo de comportamento da doença, pelo tipo de manifestação da doença, onde a gente faz os exames e aí acaba então descobrindo que a esposa está contaminada. Olha só o problemão que isso causa numa família. Pessoal, vamos fazer aí um break, nós vamos fazer o intervalo agora, os nossos comerciais. Eu já volto aí então com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. E hoje nós estamos falando da AIDS, HIV, mais algumas doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Muito bom dia a todos, rádio ouvintes, Rádio Cruz Alta, muito bom dia, rádio ouvintes do Ponto Crítico, e muito bom dia, em especial, você aí que está me escutando no Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. Um abraço aos amigos do Instagram, Dr. Paulo Viesli, Instagram do Paulinho Barcelos, Instagram aí da Rádio Cruz Alta, Facebook do Dr. Paulo Viesli, Paulinho Barcelos e Rádio Cruz Alta. Fala aí, Paulinho Barcelos, né? Vocês notaram que o nosso guru da rádio aí está ausente, né? O Paulinho está internado, tratando aí de vesícula, pedra na vesícula, gente? Existe vesícula, existe pedra e existe barriga. E quando as três coisas juntam, aí dá chabu, a coisa não fica muito bom aí, tá? Aí não deu bem, tá bom? Mas o Paulinho tá bem, né? A ideia é retirar a pedra e tá bem, tá se restabelecendo, né? Tá no processo de tratamento e logo ele tá aí conosco aqui no comando aqui das picapes da Rádio Cruz Alta do Ponto Crítico aí. Paulinho, nosso grande abraço para ti, muita paz, muita saúde, né? Muita saúde aí para nós retirar essa pedra aí que tá te incomodando aí na tua vida aí, né? Então, em vez de ser uma pedra no sapato, é uma pedra na vesícula. Pedra é pedra e incomoda, né? Então,
sucesso aí e nós esperamos que você se recupere logo, logo. Um abraço no coração aí do Paulinho para todo mundo aí. Se você quiser mandar um WhatsApp para mim, um WhatsApp para o Fala Doutor no nosso programa, é o 99164 4534, tá? 99164 4534, ou aqui então mesmo no Instagram da Rádio Cruz Alta, tá? No Ponto Crítico, e também no Facebook você pode entrar em contato conosco, ou então nos telefones aí da Rádio Cruz Alta, você pode entrar aí conosco aí e trazer aí a sua mensagem e a sua pergunta. Nós estamos falando sobre HIV, nós estamos falando sobre SIDA, porque no dezembro é comemorado, então, o mês de prevenção da HIV, prevenção da AIDS, tá? Prevenção da AIDS, que é muito importante e que acaba acometendo as pessoas aí que fazem as suas relações sexuais, sejam vaginais, sejam anais, sem proteção, sem camisinha. Então, até que prove o contrário, camisinha é para todo mundo. A gente sabe aí que fazer com camisinha, namorar com camisinha, pode ter as suas desvantagens, diminui a sensibilidade, né? Às vezes na hora do vamos lá, não tem camisinha, dá aquela fissura, acaba não usando a camisinha, mas é bem importante que use a camisinha. Claro que se você tem a sua parceira fixa, né? Se você é parceiro fixo, se vocês dois são fixos, se vocês dois não têm outras relações com outras pessoas, obviamente que os casais não precisam usar a camisinha, né? No caso, para prevenir doenças, tá? Lembrando que a camisinha não é só para prevenir doenças e também para evitar gravidez indesejada, tá? Evitar gravidez indesejada. Então, nós temos que estar atento para isso aí também, né? Como é que se faz o diagnóstico do HIV? O diagnóstico de HIV se faz através da análise de sangue. Tira um pouquinho do sangue da veia, leva para o laboratório e hoje em dia é muito rápido. Tem o teste HIV rápido, que em 2-3 horas você já tem o resultado. Antigamente levava aí semanas, tá? Agora não. Agora já tem o teste rápido. Claro que uma vez tendo o teste rápido positivo, a necessidade de confirmação, aí é solicitado um teste mais específico, que demora um pouquinho, uns 2-3 dias, mas mesmo assim 2-3 dias ainda é rápido, né, para se fazer. E muito bem, o que nós vamos fazer se você se descobriu que está com HIV? O que vamos fazer? A primeira coisa que tem que se fazer não é fugir e nem se esconder, tá? A AIDS ela tem tratamento, ela não tem cura ainda, mas tem tratamento, tá? E o tratamento é bem bom. O tratamento é bem bom e a pessoa pode ter uma vida normal, pode trabalhar normal, namorar normal, casar, pode fazer tudo, desde que se proteja, né? Desde que se proteja e proteja o seu companheiro ou a sua companheira usando a camisinha. E aí, então, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, através das secretarias municipais de saúde, né, e as secretarias estaduais de saúde, tem tratamento para HIV. E tratamento de graça, não tem que pagar nada. Então, são usados remédios chamados retrovirais, tá? Chamados retrovirais, eu não vou falar aqui por uma questão de ética, são vários remédios. Obviamente que vai ter que tomar pela vida inteira, né? Pela vida inteira. Então, quando só tem o vírus, o tratamento é um. Agora, se o indivíduo está acometido por infecções oportunistas, então ele tem que tomar os remédios para combater o vírus da AIDS, mais os remédios para combater aquela doença oportunista, tá? O indivíduo pode ter tuberculose, ele pode ter sífilis, ele pode ter a gonorreia, tá? Ele pode ter toxoplasmose, né? Ele pode ter várias pneumociste carine. Olha só a bicharada só. Pode ter fungo, que é a Candida albicans, né? Olha só a bicharada que o indivíduo pode ser acometido. Por quê? Porque perdeu bastante da nossa imunidade, aquilo que nos protege das infecções, né? Então, por isso que a AIDS, ela quebra, ela diminui a nossa imunidade e aí então ocorre essas doenças oportunistas, né? Então,
a primeira coisa é prevenir, tá? Prevenir com o uso da camisinha, tá bom? É muito simples. Então já tem aí na sua carteira, você aí que é jovem, rapaz, você aí que já é senhor de idade, sempre tem uma camisinha na carteira. E você, moça, menina, moça, senhora, né, mulher aí, sempre tem uma camisinha também na carteira. Se o seu companheiro não tem, pá, tu tira e manda ele botar lá. E se ele não quiser usar, não faça namoro com ele, não namore ele, tá? Não tenha relações sexuais com ele se ele não quiser usar a camisinha, né? Então, não, eu não tenho nada, isso aí é tudo fantasia, eu não sou infectado, eu não tenho infecção nenhuma. Não caia no conto da carochinha, tá? Use sim o preservativo, a camisinha. Claro que nem eu falei anteriormente, se você é um casal, se vocês são companheiros de longo tempo, né? Vocês então podem fazer então, as suas relações sem a camisinha, porque no caso aí você não tem a doença, se um ou o outro não tem a doença, não tem por que você se preocupar. Então, como é que eu fazia quando eu era mais jovem? Então, eu fazia um pacto de fidelidade com a minha companheira, né? Fazia um pacto de fidelidade. E a partir daí, então, pacto de fidelidade, nós fazíamos exames, nós íamos nos laboratórios, fazia exame para hepatite C, para AIDS, gonorreia, né, o HIV, e aí a gente via, então, que estava tudo limpo, sem infecções, aí nós podíamos namorar mais tranquilamente, claro que usando a camisinha também, para evitar gravidez indesejável. Claro que se a mulher usa a pílula, aí no caso não precisa usar camisinha, tá bom? Então tem a prevenção, né? E aí, mais uma vez, eu já falei, mas eu vou falar de novo, que é bem importante que se diga. Aí os senhores, né? Os senhores aí da terceira idade, que estão aí descobrindo o uso dos remédios para... Eu quase falei o nome aqui, não pode falar, né? Antiético, né? Esses remédios para manter a ereção mais forte, né? Muitos apelidam aí de a pílula azulzinha. A azulzinha, então, acaba aí ficando mais faceiro e vão querer fazer festa fora de casa, usando aí os profissionais do sexo e acaba aí não protegidos, acaba aí se contaminando e contaminando as suas esposas, né? Não bom, viu? Tomem cuidado, isso é bem sério, isso é bem importante, isso é muito frequente e muito chato. Tu tem que chamar a família para dizer que a senhora lá internou, imagina uma senhora de 65 anos internou e vai dizer para a família que ela está com AIDS, né? Da onde que vem isso? Imagina, acaba aí descobrindo aí que ela se contaminou do marido ou então se contaminou de um namorado aí, de uma relação extraconjugal, né? Bem chato isso. Então, gurizada, vamos se proteger, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Proteção para o HIV. E protegendo para o HIV, já se protege também para as doenças sexualmente mais comuns, que é a sífilis, a gonorreia, né, e o cancro, né, a doença chamada cancro, que é bem desagradável, viu, que é bem desagradável, uma vez infectado, é bem desagradável. Então vamos por partes, né? Tanto no pênis quanto na vagina e no ânus e na boca, não tem que ter lesãozinha nenhuma, não tem que ter feridinha nenhuma, tá? Então, no pênis, ali no pinto, na cabeça do pênis, tá? Vulgarmente chamaria de tico aí, né? De tico aí. Então, no pênis, na cabeça do pênis, que é chamado cientificamente de glande, não tem que ter feridinha nenhuma, não tem que ter secreção nenhuma secreção e nenhum cheiro desagradável, nenhum cheiro além do cheiro normal do pênis, tá? Não pode ter nenhuma secreção, então não pode ter nenhuma secreção saindo pela glande, pela cabeça do pênis, nenhuma secreção, a não ser antes da relação sexual, né? Aquele líquidozinho incolor, que significa que a gente está excitado, né? Que está excitado. Então, mas fora isso, na glande, tá? Na cabeça do pênis, na cabeça do tico ali, não tem que ter aonde sai o xixi, naquele orifício aonde sai o xixi, né? Que é o meato da uretra, como nós chamamos, ali não pode ter secreção nenhuma, não pode ter nenhuma secreção amarelada, esbranquiçada, não pode ter nenhuma ardência, tá? Nenhuma coceira, não tem que ter nada, e nenhuma feridinha, e nenhuma verruga, não tem que ter uma verruga nenhuma,
tanto na cabeça do pênis, como em volta do pênis, tanto na vagina, né? Na vagina, em volta da vagina, tanto quanto no ânus, tá? No ânus. Não tem que ter verruga nenhuma, feridinha nenhuma, não tem que ter secreção nenhuma. Se isso está acontecendo, se não tem nada, então os nossos órgãos sexuais estão saudáveis, tá? Agora, no caso da mulher, tem algumas mulheres que têm os seus corrimentos habituais, né? Principalmente por monilha, por cândida, por monilíase, que as mulheres é comum, às vezes, elas se infectarem de fungo. Isso não quer dizer que seja cândida, isso na vagina, tá, pessoal? Isso porque as mulheres, elas ciclam bastante com os hormônios, né? E as suas parceiras, seus parceiros de relações sexuais. Então, às vezes, com uma higiene inadequada, namorou e não fez a higiene na hora, depois do namoro, fez a higiene no outro dia. Então, isso às vezes pode favorecer a criação de fungo, né? Que é aquele corrimento leitoso que dá prurito, que dá coceira, e no homem fica com aquela secreção, com aquelas placas brancas na cabeça do pênis, que se passa a mão desmancha. Então aquilo ali é fungo. Isso não é a AIDS, tá? Isso é fungo. Isso tem como tratar, é fácil, é só tomar remédio para fungo que trata, isso é comum, tá? Então, nos casais, isso é comum, os ginecologistas acabam orientando melhores as mulheres. E, por falar nisso, como as mulheres procuram muito mais auxílio médico, os ginecologistas e os médicos da estratégia da saúde da família, então, as mulheres acabam aí se diagnosticando muito mais fácil, muito mais rápido. E se tiver fungo na vagina, ela toma remédio e o parceiro também toma e a coisa se resolve. Isso não tem nada a ver com AIDS, nada a ver aí com sífilis, nada a ver aí com gonorreia e nem com cancro, né? Fora isso, se você tiver aí uma secreçãozinha que sai aí do canal do pênis, né, onde sai o xixi, se você tem aí secreção esverdeada, amarelada, mal cheirosa na vagina, né, ou no ânus, não é normal, tá? Não é normal, tem que procurar aí um médico. Qual médico? Um médico da saúde da família na ESF. E nós aqui em Cruz Alta, Cruz Alta tem 22 postos de estratégia de saúde da família, com médicos, com enfermeiras, né? E todos eles têm condições de saber avaliar se você está portador aí de uma gonorreia, ou uma suspeita de sífilis, né? Ou até suspeita mesmo de cancro, ou suspeita mesmo aí de HIV, onde os médicos pedem os exames e, se constatado, tem que tratar. E o interessante é que todos esses exames são rápidos, tá? Teste diagnóstico rápidos. Isso a nossa Secretaria Municipal tem disponível, tá bom? Todas as cidades são assim, né? Você que está aí fora da nossa cidade, você que está aí nos escutando em outras cidades, as cidades estão organizadas nesse sentido. E a coisa funciona assim. As pessoas têm a mania de sentar o pau no SUS, porque demora, porque isso, porque aquilo, tá? Mas no geral funciona bem. Claro que às vezes nós temos problemas, mas os problemas são resolvíveis, tá? Vai depender muito do empenho do senhor prefeito, vai depender muito do empenho da senhora secretária de saúde do município, dos médicos das SFs, das enfermeiras dos SFs, dos agentes comunitários, dos técnicos, né? Então vai depender muito do empenho de todos. Mas a estrutura está aí e é para funcionar para a população. Então, existe uma estrutura de saúde funcionante, mas você que está aí me escutando tem que fazer a sua parte, tá? E vocês viram que eu não toquei no assunto religião, tá? Porque uma das coisas que prejudica bastante uma educação sexual, uma orientação sexual dos adolescentes e adultos jovens, e até adultos mais maduros e experientes, é a questão da religião. Mistura religião e as pessoas acabam então não adquirindo informações, acabam não se educando sexualmente e aí acabam então não se protegendo adequadamente, né? Claro que respeitando cada credo, respeitando cada religião, respeitando cada ritual,
Cada ritual, cada religião e cada credo tem aí as suas normas, né? Mas normas, elas existem para ser obedecidas. Se você participa de um credo, você tem que obedecer aquele credo, tá? Independentemente do credo, nós também precisamos de regras de proteção, regras de educação sexual, prevenção sexual, se prevenir. E nesse caso aí, a gente se previne então com bastante a camisinha aí, tá? No caso da AIDS, tá? Nós já conversamos, tem tratamento, depois tem que tratar, fica tratando, tem tratamento da Secretaria Municipal de Saúde, tem remédio para isso aí. No caso da gonorreia, tá? Da gonorreia, ela ocorre já 2, 3 dias após a relação sexual, tá? 2, 3, 4 dias após a relação sexual e sai uma secreção de dentro do canal do pênis, tá? Onde tem o xixi, ali no canal do xixi, chamada uretra, na glândula começa a sair uma secreção purulenta, pus, tá? Um odor fétido, mal cheiroso e de grande quantidade. E bastante coceira e dói também. Claro que quanto mais tempo deixar, pior fica. Então, por isso, se você teve uma relação sexual não protegida, 2, 3 dias depois, começou com bastante coceira, dor, e você viu que está saindo uma secreção no pênis, procure rápido um médico da Estratégia de Saúde da Família, conte normalmente para ele, não precisa ter vergonha, né? E tem tratamento, tem antibiótico para isso, você vai tratar com antibiótico e aprendeu a lição. Né? Tem que usar a camisinha para prevenir isso aí, é perigoso. A outra é a sífilis, tá? A outra é a sífilis, que ela se manifesta de outras maneiras. Elas podem se manifestar com umas manchas, umas pintas nas mãos, no rosto, e ela pode se manifestar com umas lesõezinhas, umas feridinhas, tá? No pênis, ou na vagina, ou no ânus, tá? E ela pode recrudescer, ela pode desaparecer, né? Mas ela fica dentro do organismo, ela fica latente dentro do organismo. E ela pode atingir o cérebro, pode atingir o coração, pode atingir os vasos, a aorta, e o indivíduo pode se complicar mais tarde. E requer também tratamento, e o tratamento é fácil com antibiótico, tá? Se trata e se cura, tem cura. Assim como a AIDS não tem cura, para isso a gente tem que prevenir, tratar e prevenir, né? Essas doenças, ela tem cura, mas tem que se prevenir. Ela tem cura, mas tem que se prevenir, tá? Tem que tomar lá umas injeções na bunda lá de bezetacil. E tem a outra lá, que é outra doença, que é o cancro, tá? Que é o cancro, que são aquelas verrugas, as verrugas que pode dar no pênis, as verrugas que pode dar na vagina, no ânus, e dependente se a pessoa fizer sexo oral, também pode estar na cavidade, na boca, na garganta. Essa é mais chata de tratar, essa é mais complicada, às vezes tem que fazer remoção cirúrgica, às vezes tem que fazer crioterapia, ou seja, queimar com gelo, tá? Com gelo ou com nitrato de prata, né? Isso aí é mais complicadinho, às vezes ela recidiva, é mais chatinho, tá? Ela pode, dependendo ela pode deformar a cabeça do pênis, ela pode criar lesões vaginais bem grandes, porque as pessoas acabam não percebendo, quando vê, a coisa está tomada, né? Então, por isso que é importante uma higiene bem adequada, a mulher está bem adequada com a sua vagina, né? Ver bem ali como é que tá, se tem lesão, se não tem lesão, que nem eu digo, né? Por isso que às vezes a religião atrapalha, porque as pessoas têm vergonha de se olhar, vergonha de se cuidar, tem vergonha, e acaba então por vergonha não acaba aí não se vendo direito e acaba se alastrando, né? Acaba se alastrando aí, a coisa não é muito bom, né? Então, para isso nós temos que usar a proteção, tá? A proteção da camisinha. E você em casa, né? Você em casa que tem filho adolescente de 14, 13, 14, 15 anos, 16, 17, o diálogo franco. Mas não chegue lá para adolescente intimando ele, tá? Intimando, ou botando a boca, né? Ou trazendo culpa. Tem que ser um diálogo, tem que ser uma realidade. Por quê? Porque nós iniciamos a nossa atividade sexual lá a partir dos 13 anos. Alguns com os 13, outros com 14, outros com 15, outros com 16, 17, 18 e vai indo. E nós precisamos de uma boa educação, tá? Então,
Se a senhora aí tem vergonha de conversar com a sua filha, pega ela e leva na médica, leva no médico da SF, pega numa ginecologista, uma médica da SF para conversar sobre educação sexual. Mas a senhora fique junto para a senhora aprender também, né? Para saber o que o médico falou para a filha, para a senhora também aprender. Já que a senhora tem vergonha de tocar nesse assunto, já que tu tem vergonha de tocar nesse assunto, então vai junto lá com o médico aprender, porque nós, adultos, nós muito pouco sabemos sobre sexo, porque nós temos pouca educação, né? Nós temos pouca educação. Por exemplo, eu sei algumas coisas porque eu sou médico, porque eu aprendi na escola, aprendi na medicina, fui estudar, fui ler. E nas escolas nem sempre esse tema é abordado, né? E às vezes quando é abordado tem muito preconceito, tem muito medo, e às vezes em casa os pais são mais conservadores, principalmente daquelas religiões mais conservadoras, que não se admite tocar nesse assunto, tá? Que não se admite a tocar nesse assunto. E ainda tem pais que batem nos filhos, né? Tem pais que batem nas meninas, botam de castigo, porque ela tá namorando, porque ela transou com o namorado. Então, além de ela não aprender nada, né, ela é traumatizada porque foi violentada, foi traumatizada porque foi agredida, apanhou, né? E ainda tem a questão do cunho religioso, que vai pro inferno, que vai morrer no inferno, que fez a relação sexual. Então, além de não ter uma boa educação, muitas vezes nós somos agredidos, as pessoas apanham em casa, e ainda tem a culpa religiosa, que faz com que as coisas fiquem pior. Então, nós precisamos de mais educação, né? Mais educação e de uma maneira muito realista. Claro que os adolescentes não vão aí transando de qualquer jeito. Para isso que eles precisam de educação, de como ter uma relação sexual saudável, né? Então, a você que está em casa, converse com seus filhos, converse aí entre vocês em família, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, né? Uma maneira responsável. Procurem textos para ler, procurem a ajuda dos médicos, das enfermeiras do SF para se informar como que se faz, né? Como que se usa a camisinha, como que se usa a pílula, como que se pode se proteger, como pode ter um sexo seguro e saudável. Afinal de contas, sexo faz parte do nosso dia a dia, do nosso organismo. Mas para isso precisa ter bastante segurança, bastante prevenção. Quero dar um grande abraço à dona Cleri, a tia da pipoca do calçadão, né? Muito legal para ela ali. A gente vai conversando, tá bom? A gente vai conversando. Um abraço. Também quero dar um abraço para dona Normélia Cigana, que ela sempre se encontra com as suas amigas lá na casa dela e é onde elas conversam sobre o programa. Lembrando a vocês que o nosso programa está disponível no YouTube, na plataforma do YouTube, com o Dr. Paulo Viesili. Nós já esgotamos o nosso tempo. Muito obrigado por hoje, muito obrigado pelo nosso programa, e nós vamos continuar segunda-feira que vem com mais uma edição do programa Fala Doutor, tá? Muito obrigado a todos vocês, muito boa semana, fiquem com Deus, fiquem com luz e até próxima segunda-feira com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesili, o teu médico do coração. Tchau, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, grande abraço no coração de todos vocês. Fui.